Fala galera, beleza? Eu sou Gabriel Vils e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as diferenças entre cair em pecado e viver em pecado. Vocês pedem, eu gravo. Para começar, nós temos que entender o que é cair em pecado. Lá em Romanos 3:23, Paulo escreve para a igreja de Roma o seguinte, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E lá em 1 João diz para a igreja que todo aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. Com isso, nós entendemos que nós somos pecadores. Todos temos pecados. E lá em 1 João capítulo 5, no versículo 18, João diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. E é exatamente aí que eu quero chegar. Todos somos pecadores e todos nós caímos em pecado. Porém, aqueles que permanecem em Deus não vivem em pecado, não permanecem do pecado. E anteriormente, em 1 João capítulo 3, do versículo 18 ao 19, João diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. E é exatamente isso que é o viver em pecado. E essa que é a maior diferença entre cair em pecado e viver em pecado. Aquele que cai em pecado peca, mas logo se arrepende genuinamente. E esse se arrepender é fazer de tudo para não voltar naquele pecado. Porém, aquele que vive em pecado não se arrepende. Aquele que vive em pecado, ele continua na prática do pecado incessantemente. E essa que é a grande complicação de você viver em pecado. Porque quando você cai, você confessa o seu pecado e se arrepende. Porém, quando você vive o pecado, é muito mais difícil de você se arrepender genuinamente. Mas aqueles que vivem em pecado podem sim se arrepender. A história de Sansão é um grande exemplo disso. Sansão viveu em pecado, desobedecendo os seus votos com Deus. Mas no final de sua história, Sansão se arrependeu verdadeiramente. E ele não iria querer mais voltar ao seu pecado. E lá em Provérbios 28, no versículo 13, Salomão escreve: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O cair em pecado é algo do ser humano, porque o ser humano é pecador. Mas aqueles que nasceram em Deus não vivem na prática do pecado. Aqueles que verdadeiramente nasceram em Deus não vão voltar às práticas pecaminosas. Esse não irá viver uma vida de pecado, mas aquele que continua pecando, vivendo o pecado e o praticando, esse é do diabo. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para que você veja muitos outros vídeos iguais a esse. E é isso, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Beijão!